Olá, pessoal, bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez estamos aqui para a nossa conexão, dando frente aos temas mais essenciais do nosso dia a dia, das questões importantes relacionadas à saúde integrativa. É um prazer estar conosco aqui novamente e hoje temos convidados especiais. Vou chamar então a doutora Rosângela, Brenda Sá. Olá, não sei, tá funcionando o meu vídeo normalmente? Tá sim, e a doutora Débora Balaguês. Muito bem, é um prazer tê-las aqui conosco. Hoje o nosso tema será sobre diabetes. Estamos aguardando a professora Débora. Acho que aconteceu algum problema com ela, mas tudo bem. Aí está vindo. Isso. Olá, gente. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos pedir para cada uma delas se apresentarem. Doutora Rosângela, pode começar. Bom, é um grande prazer estar aqui, né? Eu sou a Rosângela Arnett, sou médica, fiz consultório, medicina ambulatorial de consultório por 37 anos. Esse ano eu faço 40 anos de formada, mas eu venho me dedicando cada vez mais à área acadêmica. E nos últimos anos eu só me dedico à área acadêmica, não faço mais consultório, mas continuo, né, pelas consultorias, acabo tendo um contato muito grande com os alunos e com os profissionais da área de saúde. Eu tenho aí, estou agora para defender minha tese de PhD em Medicina Integrativa Quântica, fiz o doutorado no International Quantum University, mas a minha especialidade médica no Conselho Federal de Medicina é nutrologia. E o que eu venho fazendo aí há mais de 20 anos, este ano já faz 20 anos de mercado, é realmente trabalhar com as essências vibracionais, que tem a tecnologia Quantum Health, e que fazem toda a diferença, né, dando resolutividade aos tratamentos e fazendo com que as pessoas realmente tenham uma autorregulação, uma mudança completa no seu resultado de qualquer terapia que a gente possa incluir. E eu me sinto, assim, muito abençoada por conseguir fazer esse trabalho que a gente tem feito. Maravilha, doutora Rosângela, muito obrigado. Brenda Sá. Boa noite a todos mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui, agradeço imensamente o convite, né, de todos vocês. Me chamo Brenda, estou aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e aí eu sou nutricionista, também sou terapeuta, graças aí à doutora Rosângela, né, todos vocês, Paulo, Débora, hoje atuo na área de terapia vibracional quântica com biofísica, né, e através do uso dos florais também como recurso. Agradeço imensamente a doutora Rosângela por todos os ensinamentos ao longo desses anos. Atuo em consultório aqui em Natal, e também sou professora de pós-graduação. Obrigado, Brenda, é um prazer tê-la aqui conosco. Bem-vinda, doutora Débora, nossa professora da pós, ex-aluna também. Boa noite, quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado dessas pessoas maravilhosas, principalmente da doutora Rosângela, minha mestra, que me introduziu nesse conhecimento. Eu sou endocrinologista, hoje trabalho com uma endocrinologia integrativa e uso na minha prática clínica os florais quânticos. Desde que eu comecei nessa prática com o uso das frequências, dessas informações a nível celular, a resposta clínica deu um salto quântico. Eu sou apaixonada por essa medicina, que é uma medicina de mudança de informação, ela atua no espectro biofísico, e a minha visão como médica, a minha atuação, eu já sou médica há 25 anos, e é a visão do ser, a integralidade do ser. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre o que é o cotidiano do nosso consultório, que é tratar a diabetes, a pré-diabetes e a expressão disso tudo, que é principalmente a resistência à insulina. Maravilha. Agradeço
Agradeço as três por estarem aqui conosco, né? É mais uma vez ser um programa. E vamos lá. Vou pedir para a doutora Rosângela fazer a introdução, falar um pouco dessa relação da diabetes com a saúde integrativa. Está dando retorno de alguém aí? Se puder desligar o YouTube, alguma coisa? Vamos lá, então, doutora. Então, eu acho que o tema diabetes é extremamente importante, até porque a gente tem aí um número muito grande de pacientes, especialmente no Brasil. Nós temos muitos pré-diabéticos e diabéticos, e é importante que as pessoas deem conta que não existe como tratar um processo como é o diabetes sem fazer a saúde integrativa, sem fazer uma terapia integrativa. Nem nas melhores universidades convencionais. Somente tomando um medicamento não se resolve e não se evita a complicação do diabetes. Isso tem que ficar muito claro. Então, o diabetes é, na verdade, uma doença, uma patologia que exige uma abordagem integrativa, e desde o início, né, quando se começou a trabalhar com o diabetes, lá no início do século passado, já se tinha essa visão de que tem que fazer uma dieta, tem que se fazer um exercício físico, tem que se fazer algumas coisas. Claro que nós hoje temos uma proposta muito melhor, num sentido em que o diabetes em si vamos dizer assim, um final de uma situação que ocorre muitos anos antes, e nós podemos prever, né, podemos fazer a profilaxia do diabetes, a prevenção desse problema. E outra coisa importante é a diferenciação que nós temos que fazer em duas doenças que são completamente diferentes, que é o diabetes tipo 1 do diabetes tipo 2, tá? Então, são duas doenças completamente diferentes, e uma não tem nada a ver com a outra, a não ser o fato de que nas duas a insulina não funciona. Uma porque não tem insulina, e a outra porque tem insulina demais que não presta e o receptor não está adequado. Então, a fisiopatologia é completamente diferente, lembrando que diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. E essa não é a que nós vamos abordar hoje, tá? Senão é muita coisa e nós não vamos conseguir dar conta de conversar, né? Nós podemos fazer um outro programa somente sobre diabetes tipo 1, e a gente tem aí grandes resultados também. Então, voltando à questão, nós sabemos que a grande questão do diabetes é uma síndrome metabólica prévia, onde se tem uma hiperinsulinemia e uma resistência à insulina, então é um problema de receptor, e a partir disso, criando-se a síndrome metabólica, nós vamos ter a consequência, que vai ser hipertensão, dislipidemia, pode ter alguma coisa hepática também, que começa lá com a esteatose hepática, obesidade e o diabetes. Então, é tudo uma situação que vem sempre de um desarranjo do complexo hormônio receptor. Então, sempre existe esta situação, que a gente pode abordar ela, né, de vários aspectos, e também é importante levar em consideração que existe um longo tempo entre o início do processo e o desencadear da doença, né? E eu vou deixar para a Débora explicar melhor quando é que a gente diz que já é doente e quando que não é, que essa passagem de uma coisa para outra é importante que fique bem definida. Bom, a diabetes é uma doença, a diabetes 2, tipo 2, é uma doença do receptor. Nós continuamos fabricando o hormônio insulina em quantidade suficiente, até a mais do que seria necessário, mas a ligação ela não é adequada. E as pessoas costumam dizer assim que diabetes é o excesso de açúcar no sangue.
mas não é isso. O excesso do açúcar no sangue é uma consequência desse sistema que não está funcionando. Esse sistema, ele começa a dar pane ou a ficar em desequilíbrio muito tempo antes da gente conseguir diagnosticar isso de uma forma numérica. Porque se a gente for pensar, o exame hoje de eleição para fazer diagnóstico de que a pessoa tem diabetes não é a glicemia de jejum, que é um exame de triagem populacional, que vai demorar muito para poder ficar alterado, é a hemoglobina glicada. E o que é a hemoglobina glicada? É a ligação da molécula da glicose, que é o açúcar, com a hemoglobina nos últimos 3 meses. Isso é medido em percentual. Mas vamos pensar assim, se eu tiver até 5,6% de hemoglobina glicada, eu sou normal. Vamos botar entre aspas esse normal. A partir de 5,7 maior ou igual, eu já sou pré-diabético. Mas pré-diabético e diabetes tipo 2 é a mesma doença em estágios evolutivos diferentes. O que acontece? Nós temos hormônios. A diabetes tipo 2 é uma doença de alteração de um comportamento de um hormônio. Ela não quer dizer que ela é uma doença puramente hormonal, mas a gente pode dizer que ela é hormonal sim, porque não existe hormônio, existe complexo hormônio-receptor, porque a estrutura hormônio, ela não faz absolutamente nada se não tiver receptor. Por isso é que é importante que a gente desbloqueie o receptor, que a gente coloque o receptor na frequência adequada, que a gente tire os interferentes que possam estar ali presentes, na maioria das vezes estão, como os bloqueadores hormonais. Os principais são os metais pesados, o alumínio, o arsênico, o níquel, o chumbo, o mercúrio, o cádmio. A gente precisa ter uma harmonia. Lá na história da diabetes, a diabetes recebia um outro nome. O nome dessa doença era a doença de não ingestão de carboidrato, lá no passado. Isso já da história da medicina. Olha, pensem bem, com o advento que começou naquela época, era da rotina da terapêutica do diabético, se tirava o carboidrato. Carboidratos são os alimentos ricos em açúcar. Em açúcar não precisa ser açúcar direto, mas a farinha, o pão, aí a Brenda vai falar isso, né? Tudo que tem na sua composição o açúcar. Nessa época, era instituído na medicina que o paciente que tinha essa patologia, ele já iniciava com uma terapêutica com uma baixa ingesta de carboidrato. Por quê? Porque, como é uma doença de receptor, e o carboidrato é a molécula química que ela provoca uma tolerância ao receptor, porque na bioquímica do corpo humano, toda a informação que é repetidamente insistida no corpo humano, ela gera uma tolerância, uma resistência. Assim como o açúcar gera uma resistência, outros compostos químicos também geram, como o álcool, por exemplo. Uma pessoa que ingere álcool, ela não é feita com álcool, mas se ela continua ingerindo álcool, ela já tem que usar uma dose maior, porque a sensibilização ao receptor, a droga, ela vai ficando tolerante. O usuário de cocaína, ele usa cocaína uma quantidade, mas aí, com o passar do tempo, ele vai ter que usar uma quantidade maior. Assim é a mesma coisa com o açúcar. Hoje já tem trabalho publicado mostrando que o açúcar é, sim, uma estrutura química altamente viciante, mais viciante do que propriamente a cocaína. E ela é o principal substrato do corpo humano.
Só que, com a Revolução Industrial, nós começamos a trazer externamente que não era usado, não era usado esse açúcar industrializado, era usado dos alimentos. Isso foi causando, inclusive naquela época, se gerou um conceito cultural de que as pessoas que eram abastadas economicamente usavam torrões de açúcar refinado, que era o açúcar branquinho, que passa por refinamento com ácido sulfúrico, que é muito mais inflamatório do que os outros tipos de açúcar. Então, essa doença tinha um outro nome. Ela tinha era a doença da não ingesta do carboidrato. Naquele momento da história da medicina, os médicos orientavam seus pacientes a diminuir a ingesta do carboidrato. Só que, quando a insulina começou a ser vendida nas farmácias, passou a ser comercializado o hormônio, aí, de uma hora para outra, modificou o consenso de atuação em relação à diabetes. Então, aí o importante era usar a insulina e a dieta já não era mais o principal foco do escopo do tratamento. Vocês imaginam por que será isso, né? Uma vez que tem que vender insulina. A diabetes, ela começa muito tempo antes, como a doutora Rosângela falou, do que propriamente uma pessoa pode ter o diagnóstico. Sempre que as pessoas começam a se alimentar de uma forma incorreta ou com excesso de carboidrato, isso vai gerando uma informação de uma grande quantidade de açúcar, o receptor. Ele vai recebendo cada vez mais essa informação até que ele fica tolerante. Ele fica tolerante, esse excesso de açúcar leva a um aumento da produção do hormônio, o hormônio quer se ligar no receptor, mas de tanto chegar, esse hormônio cria uma tolerância, ou seja, uma resistência. Como as pessoas não têm sintomas no início da diabetes, a não ser um cansaço e normalmente um ganho de peso na diabetes tipo 2, o diagnóstico ele vai ficando mais posterior. E o que é a grande importância que eu penso assim? Nós, no diabetes, nós temos que ter uma visão integrativa, porque uma pessoa com diabetes, ela tem que melhorar não só a ligação do receptor, né, essa sensibilidade, e como que a gente pode fazer? Uma das principais ações que deve se fazer é, primeiro, diminuir essa enxurrada de informação de hormônio no receptor. Para isso, uma das ações de mudança de estilo de vida é o jejum intermitente, que o jejum, a partir de 16 horas, ele tem comprovação científica de que ele melhora a sensibilização ao receptor. Nós precisamos também calibrar, porque um receptor é uma informação frequencial eletromagnética, nós precisamos calibrar o receptor. Então, sempre que a gente vai tratar a diabetes tipo 2, é importante que a gente coloque o receptor na sua frequência adequada, porque o receptor ele tem a mesma frequência do hormônio, para que ele possa... É uma casadinha, né? Hormônio receptor. Então, eu sempre receito para os pacientes o glicosept, desde que ele foi desenvolvido, que ele coloca, ele desbloqueia o receptor, ele equilibra essa frequência no receptor. Para que a gente possa recuperar, nós precisamos recuperar o sistema receptor e hormônio. Nós, na atualidade, temos um grande inimigo do cotidiano em relação ao controle do diabetes, que são os desequilíbrios do ciclo sono-vigília ou do ritmo circadiano. As pessoas estão inseridas num ambiente e num modus de vida muito estressante. O estresse é uma alteração de um determinado composto de estruturas na suprarrenal,
e causa um excesso de liberação de adrenalina e de cortisol. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é hiperglicemiante. Então, mesmo que eu não esteja comendo carboidrato em excesso, eu estou ofertando um excesso de substrato, que é o açúcar, que vai, esse hormônio, quando ele sobe, ele vai até o fígado e pede uma ajuda do fígado para que libere mais energia, porque o estresse, o corpo pensa assim, essa pessoa está numa situação de perigo, de luta, de fuga, então eu preciso de mais energia. Vai ser liberada uma maior quantidade desse substrato a partir da subida do cortisol, vai estimular o fígado a fazer uma modificação química da molécula do glicogênio e liberar mais açúcar. Então, em estado de estresse, as pessoas estão aumentando ainda mais a tolerância ao receptor, mesmo não comendo muito. Só que uma pessoa em estado de estresse, ela também tem ansiedade, e a ansiedade gera compulsão. Então, a gente precisa, quando nós estamos frente a um quadro de diabetes, nós precisamos ver o paciente como um todo. Porque quando começa a subir o cortisol, ele, num primeiro momento, ele sobe de manhã, mas depois, com o passar do sistema do estresse instalado, ele sobe à noite, no momento que a melatonina teria que subir. E esse paciente não dorme, ele não tem um sono reparador, ele gera um excesso de produção de radical livre, ele não consegue ter uma atuação da melatonina, que ela não tem só a finalidade de colocar a pessoa num sono reparador, mas sim de fazer restauro e reparo de todos os sistemas orgânicos, e é um dos mais potentes antioxidantes que existem dentro do corpo humano e que a gente pode usar também de forma exógena, junto com o NAD, né, que é uma molécula de grande importância. Por isso é importante a gente usar o Krebs, que estimula ali o ciclo de Krebs, e que a gente possa recuperar o sistema mitocondrial, que é fundamental para que a diabetes possa ter um desfecho favorável. Na minha visão, nós precisamos melhorar o funcionamento do pâncreas, então a gente precisa fazer com que esse órgão fique calibrado, porque ele também está descompassado. Então, a gente precisa usar os biofatores, porque é uma alteração nesse órgão. Nós precisamos equilibrar os hormônios. Que é o glicóleo, né? O glicóleo. Só para deixar claro, deixar claro para o pessoal ir anotando aí, né? Glicóleo, glicosept, o Krebs, todos esses foram falados aqui. Isso, o glicóleo é o biofator, né, o frequencial, é o floral, que vai colocar esse órgão, que é produtor de hormônio, o pâncreas, no seu equilíbrio. Porque como que a gente vai querer melhorar uma situação de doença se o principal componente ou ator da situação está em desequilíbrio? Então, a gente precisa botar o órgão em equilíbrio. A gente precisa colocar esse receptor na frequência adequada, ele precisa estar em ressonância com o hormônio. Então, o glicosept, ele desbloqueia o receptor. Eu uso também muito quelanthus, porque as pessoas com diabetes têm muita contaminação por metal pesado, que são os principais bloqueadores de hormônio. Então, a gente usa o quelanthus como para descontaminar o corpo humano dos metais pesados. E ele também melhora a microcirculação, que é uma característica de complicação no diabetes, junto com o capilare, doutora Rosângela, eu uso muito. Lembrando que nós temos que tratar o intestino desse paciente, porque um dos pontos chaves do tratamento do diabetes é tu acertar o órgão que produz o hormônio, o receptor que está doente, porque a diabetes tipo 2 é uma doença de receptor, não é uma doença do hormônio. A doença do hormônio, ela pode vir a desenvolver um problema de fabricação do hormônio se eu não agir no momento certo. E muitas vezes a gente vê na medicina tradicional, o paciente com pré-diabetes,
e ele é visto sobre um outro prisma de visão da medicina, que não precisa ser feito nada naquele momento, porque ele está com pré-diabetes, você não está diabético, mas aquele ali é o momento ouro da gente poder pegar esse paciente e recuperar a parte funcional dele. Nós precisamos acertar toda a alimentação, é muito importante hoje. Eu acho que agora nós podemos pedir para a Brenda, né, falar um pouquinho sobre essa questão da alimentação, para ela colaborar aqui conosco, né, Brenda? Vamos lá. Vamos torcer que você não caia, né, Brenda? Teu sinal está aí. Não sei o que está acontecendo, mas eu estou com instabilidade na internet. Eu acho que agora resolvi. Mas, então, complementando tudo isso que foi falado, né, que é de fundamental importância, não adianta, não é o ideal a gente esperar ter o diagnóstico de diabetes para poder começar a agir. A gente tem que começar a agir lá atrás, quando a gente começa a ter sinais e sintomas clínicos, alterações nos exames também, né? Quando aquela pessoa já chega no seu consultório com queixas como sede constante, fome constante, alterações na visão, formigamento, né? Enfim, todos esses sinais clínicos, a própria acantose nigricans, aquela manchinha escura, né, que algumas pessoas têm, que já pode ser um sinal clínico de resistência insulínica. Então, na minha prática clínica, eu sempre, além da anamnese, faço todos esses exames, como a doutora Débora também falou, né? Peço também, além da hemoglobina glicada, esse perfil todo de minerais, né? O zinco, o magnésio, todos esses que são a vitamina D, né? O hormônio D, todos esses são muito importantes nesse contexto. E hoje também, além do fator estresse, que com certeza é um fator assim, muito importante, porque o estresse ele vai favorecer esse aumento na produção da insulina, do cortisol, e vai favorecer também a gente depletar massa muscular. Que quanto menos massa muscular a gente tem também, quanto menos músculos, mais acaba piorando esse contexto todo, né, inflamatório desse indivíduo, que muitas vezes ele chega idoso, já sarcopênico, então precisa também trabalhar nessa situação. Outra coisa que vem chamando muita atenção e saindo muito em evidências é o impacto dos poluentes ambientais. Hoje a gente sabe que a poluição ela é, sim, um fator, né, que está no nosso ambiente, que está relacionado a alterações inflamatórias, o que a gente chama de disfunção mitocondrial também, e que isso pode piorar um quadro de resistência insulínica e diabetes. Então, trabalhar nessa limpeza do terreno biológico, muitas vezes eu entro também com aquele perfil todo detox, né, da homotoxicologia, então hepatodetox, o linfodetox, o renal detox, em alguns momentos para ajudar nesse contexto, que as pessoas às vezes já chegam com muita carga tóxica de demanda, então acho bem importante. E, obviamente, trabalhar no contexto da alimentação, né? Se nós pensarmos que nosso corpo ele é formado de célula e células são formadas de nutrientes, a gente precisa aí de pelo menos 44 nutrientes para poder essa célula funcionar, para poder essa insulina entrar em ação também, ser produzida, né? A glicose conseguir penetrar dentro da célula e ter sua ação. Então, a gente precisa aí, por exemplo, falei do zinco, né? Então, dosar o zinco acaba sendo muito importante e não só se basear pelo valor de referência do laboratório, mas o zinco ele tem que estar pelo menos acima de 90. Alguns laboratórios consideram acima de 70 ideal, mas o ideal é realmente ser acima de 90, pelo menos. Aquelas pessoas que estão com déficit de zinco, a gente pode entrar com o zinco Ion Quantic, né, que é o oligoterápico, para favorecer essa captação de zinco pela célula, aumentar essa biorreceptividade celular, e usar as fontes, por exemplo, de zinco, semente de abóbora, as sementes e castanhas de uma maneira geral, os frutos do mar, as ostras, né, que são grandes campeões. Outro mineral de extrema importância acaba sendo o magnésio, o cromo, a gente tem o vanádio também, com um papel muito importante, né? Todos esses nutrientes, eles agem em sinergia, favorecendo todo esse contexto também na manutenção da glicemia e da insulina, que aí a gente vai encontrar nos vegetais verdes escuros, por exemplo, na folha do brócolis, na couve, no cacau, na vagem.
Temos também o ácido lipoico, o inositol, né, que são nutrientes que acabam tendo um papel de extrema importância, e hoje que a gente sabe que o estresse do dia a dia e essa carga de toxinas depletam muito desses nutrientes, exigem muito do nosso corpo, de magnésio, de vitamina C, de inositol. Então, muitas vezes a suplementação acaba sendo prioritária, né? Porque as pessoas já chegam no consultório com a alimentação muito bagunçada, e aí não é da noite para o dia que você consegue deixar aquela dieta o mais perfeita possível. Por isso que, na minha prática clínica, eu agrego muito dos florais frequenciais e também de uma suplementação para poder atuar nesse contexto de uma forma geral. E aí a gente tem uma série de alimentos, de fitoterápicos, de extratos medicinais também, que podem atuar aí, ajudando no controle dessa glicemia. Posso citar alguns aqui, como a banana verde, né? A gente fazer a biomassa de banana verde em casa, que é um alimento de baixo custo, de fácil acesso, altamente rico em amido resistente, que é uma fibra que serve de alimento para as bactérias que moram no nosso intestino, então ela ajuda a reduzir a carga glicêmica. Dessa biomassa, eu aproveito também a casca, dá para usar a casca em bolo, em receitas como caponata, por exemplo, a gente pode estar utilizando. A gente tem, por exemplo, a canela, né, como também outra especiaria de fácil acesso, que tem uma ação hipoglicemiante e antioxidante fantástica para a gente poder estar atuando. Temos uma série de substâncias de alimentos que a gente encontra para fazer esse arsenal terapêutico, incluindo a nossa dispensa de casa. Vocês querem complementar? Eu vou falando. Não, tá ótimo. Tá ótimo também. Tanto a doutora Débora quanto a Brenda, fantásticas. Brenda, só acho que tá ligado aí o teu YouTube, né? Se eu puder desligar. Não tá. Não dando tá. um vídeo super forte, mas vamos lá. Eu acho que foi fantástico. As duas abordagens. Deve ser o ar-condicionado, vou desligar. Não, é que tá dando eco, acho que tá retorno, não sei o que é. Mas não tem problema, a gente conseguiu ouvir bem. Tá. Você queria falar alguma coisa? Não, eu acredito que é isso mesmo, acho que as duas falaram, né, uma abordagem rápida, até porque é um processo bastante complexo, né, e fizeram uma abordagem muito clara e rápida do que é e o que a gente enfrenta, e acredito sim que nós precisamos fazer de uma forma bastante integrativa. Como disse a Brenda, a gente vai cuidar tanto da parte da dieta em si, que seria os alimentos, né, o cardápio, mas também nós precisamos sempre fazer a nutrição celular, que são os micronutrientes, que são absolutamente necessários. Tanto a Débora quanto a Brenda falaram muito disso. E aí eu gostaria de lembrar, especialmente falando aqui zinco, magnésio, cromo, né, nós temos aí vários bem importantes, vanádio. Eu quero lembrar que quando eu desenvolvi o Totalis pensando em ter uma pitada de uma qualidade, de alta qualidade, né, com essas matérias-primas todas energizadas, e justamente a gente pensou no Totalis que fosse um multivitamínico dentro dessa proposta de ingestão diária recomendada, ou seja, quantidades pequenas, com alta qualidade, que a pessoa pudesse usar sempre como um complemento da sua dieta, para que nunca faltasse esses alimentos, esses nutrientes, até porque eles não são fáceis de conseguir, né? Não vejo as pessoas comendo sementes de abóbora por aí. A gente até come de vez em quando, né? Assim, mas tem como conseguir zinco de várias formas, não que não tenha. Mas quando você tem um alimento que tem uma concentração de zinco, você precisa que esse organismo tenha condições de absorvê-lo. Então, se você usar um multivitamínico que seja energizado e que tenha essa biodisponibilidade com biorreceptividade aumentada, você vai dar o mínimo necessário que ao longo do tempo as pessoas vão ter condições de se manter pelo menos com essa quantidade adequada, né? Então, acho que lembrar do Totalis aqui é bem importante, porque ele é completamente diferente de qualquer outro multivitamínico no mercado, em função
de que nós temos aí a tecnologia de energização de matéria-prima. Eu também quero lembrar aqui do magnésio, como foi falado, a importância do magnésio, e eu sempre digo que a cereja do bolo do magnésio é justamente a melhora da resistência à insulina, porque quando a gente fala na resistência à insulina, a gente sempre pensa no zinco, no cromo, e as pessoas esquecem desse magnésio, que é fantástico. E aí, nós podemos complementar, já que o magnésio precisa de uma concentração maior, não é um micronutriente, né? Cálcio e magnésio são nutrientes, são macronutrientes, né? A concentração precisa ser maior. Nós desenvolvemos o Magcatal pensando exatamente nisso. Então, são 2 produtos que eu vejo, assim, que qualquer pessoa pode tomar, não tem nenhuma contraindicação, a não ser o fato de engolir cápsula. Se não engole cápsula, daí não dá, mas acima de 32 quilos e se engole cápsula, vocês têm aí uma proposta que é de fácil acesso, não é cara, e o mais importante é que não precisa de uma formulação que vai ter que ir numa farmácia de manipulação, que a gente corre um risco da pessoa fazer em qualquer farmácia, e não na que a gente indica, justamente não ter uma qualidade adequada das nossas formulações. Quando eu desenvolvi os produtos da Catal Medic, eu desenvolvi mais pensando nisso, porque me irritava profundamente quando eu fazia uma formulação personalizada e dizia, ó, dentro das farmácias que existem em Curitiba, tem 4 ou 5 que são altamente confiáveis. Então, aqui os nomes, eles iam lá e faziam na esquina. Então, aí não era a qualidade que precisava, não estava bem feito o produto. Eu não estou falando que veja bem, as farmácias têm, como qualquer lugar, tem as boas, as médias e as ruins. Então, é igual isso em qualquer lugar. Tem médico bom, médico médio, médico ruim, tem nutricionista bom, médio e ruim. Então, a gente está falando aqui a importância da qualidade, tá, gente? E claro que eu falo dentro da minha experiência, daquilo que eu desenvolvi. Então, eu gostaria de deixar muito claro, já que a gente está dando dicas aqui dentro do que nós fazemos, que são terapias integrativas de fácil acesso, que as pessoas podem contar com isso, e, por favor, eu não estou dizendo que não vai ter que consultar, tem que ter doenças como, uma patologia como a diabetes, que é altamente complexa, e pensa bem, a grande questão do diabetes não é você cuidar da tua hemoglobina glicada. O problema é a complicação que você vai ter, né? Então, assim, diabetes é igual a complicar, e vai complicar coisas gravíssimas, né? Como a gente tem visto aí, como é o caso da doença cardiovascular, com os infartos, da doença de cerebral, né? Uma das grandes questões do envelhecimento são as pessoas desenvolvendo microinfartos cerebrais pela doença dos pequenos vasos, que é justamente a caramelização das microartérias, né, das arteríolas, em função do diabetes ou do pré-diabetes. Você não precisa, ó a importância do que eu vou dizer aqui, você não precisa ter o diabetes instalado, você está na condição de pré-diabetes e pode desenvolver a demência vascular. Eu tenho inúmeros casos desses, que a pessoa diz, mas eu não sou diabética, como é que eu tenho doença diabética no cérebro? Por causa disso, por causa da microangiopatia que acontece em função da caramelização dos vasos, porque em vez de entrar na célula, fica circulando esse açúcar, e com todas essas nuances aí que a Débora explicou muito bem, fazendo a neoglicogênese no fígado e tudo mais, você acaba tendo um sangue cheio de açúcar, que vai ficar em cauda, vai caramelizar as suas artérias, e você desenvolve todas as complicações. Todas as complicações diabéticas estão ligadas com a microangiopatia. E aí você pode ter, né, o problema da cegueira,
porque vai fazer lesão em fundo de olho, aí você vai ter, então, a questão dos AVCs e da doença dos pequenos vasos levando à demência, e você pode ter a microangiopatia de extremidades, tendo que ficar cortando um pedacinho do pé, perna, etc., né? Então, fazendo todas essas questões, o pé diabético, que já é por si só uma patologia gravíssima, né, com lesões que não cicatrizam, ou cicatrizam dificilmente. Então, assim, o que nós estamos abordando aqui, de uma forma muito rápida, e mostrando o seguinte, que nós precisamos, em primeiro lugar, detectar os pacientes, porque mais da metade da população adulta está com síndrome de diabetes, síndrome metabólica que vai se transformar no diabetes depois, então nós temos que detectar, fazer a profilaxia da prevenção, e aqueles que a gente já detecta num processo de aumento da hemoglobina glicada, já tendo, então, instalada a doença, realmente tratar da maneira correta. E para tratar da maneira correta, nós temos a abordagem integrativa, que é isso que nós queremos deixar aqui como regra, né? Então, nós temos o processo da dieta fundamental, não tem jeito, não adianta, se você realmente é pré-diabético ou diabético, vai ter que fazer dieta, sinto muito, você tem que mudar aqui, ó, o mindset, você tem que pensar assim, aquilo que eu como determina o meu futuro. Aliás, isso todo mundo devia fazer, né, gente, não só os diabéticos, mas vamos, já que estamos falando disso, né, aquilo que eu como determina meu futuro, e isso é uma escolha. A alimentação é uma escolha. Ai, meus pãozinhos gostosos, né? Eu que lido com tanta gente que tem problema com glúten, né? Eles dizem assim para mim, mas eu nunca mais vou comer um pãozinho gostoso. Eu digo, que maravilha, você tem tantas outras opções de coisa para comer, não precisa dessa. Então, na verdade, dieta fundamental, exercício físico, a gente nem falou aqui a questão do exercício físico, mas existem, sei lá, centenas, milhares de trabalhos científicos mostrando que o exercício físico aeróbico modifica também a questão do receptor, né, da resistência à insulina. Então, o diabético tem que fazer exercício físico, não tem que virar rato de academia, mas pelo menos caminhar, né, fazer um exercício físico aeróbico constante, né, repetidamente. E aí, a questão do que nós podemos integrar aí, em termos de informação e em termos de nutrição, que vai dentro da nossa proposta integrativa, que é os florais quânticos associando com a parte nutricional de complementos alimentares. E, por último, nós temos a abordagem medicamentosa, porque nós vamos ter todos os estágios, e se nós não conseguirmos fazer com que a pessoa recupere a sua capacidade, faça esse pâncreas funcionar mais adequadamente, faça com que os receptores se limpem, como exatamente foi falado aqui, o detox é fundamental, então, limpar receptor, arrumar a frequência do receptor é fundamental, a gente falou aqui, hepatodetox, eu gosto muito do hepatodetox, eu junto ele sempre aí, associando com o próprio glicosept e o glicólium, esses três são indispensáveis, na minha opinião. Nós temos também a clorela, né, que é uma outra opção alimentar, porque é um alimento, a clorela, que também vai ajudar no detox, vai diminuir metal pesado. Então, você veja quantas coisas nós podemos fazer, né? E a partir deste momento em que você equilibra, informa, nutre, se esse paciente ainda assim não consegue entrar nos eixos, vamos dizer assim, nós vamos aí passar para um atendimento médico mesmo. E até a ideia é essa, você tem que fazer antes todo o processo, para que no final, se você realmente precisar, nós vamos ter que lançar mão do que tem de melhor na medicina, que são o desenvolvimento de drogas cada vez mais modernas, e aí tem
todas, né? Nós não vamos falar delas aqui, que não é o nosso objetivo, mas nós temos desde as mais modernas, as canetas de uma vez por semana, aí, as que agora virou moda, mas também que são caríssimas, né? E cuidado, eles lançam isso para emagrecer, mas não é para emagrecer, para diabetes, gente, por favor, não vamos fazer besteira aí. E aí nós temos também os comuns, né? Os medicamentos comuns aí, como é o caso, né, da metformina, que é o mais antigo para resistência à insulina, mas que tem um risco altíssimo de diminuição do complexo B. Então, lembra, o que eu pego de gente que toma metformina com a vitamina B12 lá no pé, criando um monte de outros problemas, né? Então, você veja que não é assim. Não, então toma o remedinho e come o que quiser. Não. Tem que fazer de uma forma bem integrativa. E a medicação tem que ser feita por um médico que possa acompanhar. Até isso é fundamental também. Acho que era isso, né, gente? Tá bem completo hoje, mas desculpe se eu vou ter que falar agora, pessoal, porque alguns espectadores estão perguntando se vai ficar gravada. Toda live nossa de conexão fica gravada. Vai lá no canal AID, estão todos lá, você pode achar todas as lives que nós já fizemos até hoje, todas gratuitas, vocês podem assistir. Só para não deixar de aproveitar a chance, a nossa pós é uma disciplina, né, a professora Débora é a professora dessa disciplina, que fala quase que exclusivamente disso, né? Então é importante, quem quiser fazer a pós, pode nos procurar para mais informações. Temos uma promoção essa semana, ok? Temos algumas perguntas aqui. Só lembrando que após que nós estamos aí em promoção com a turma aberta, ela é uma pós remota. Gente, aproveitem, que são raras as vezes que a gente propõe isso. A pós remota é ao vivo online, tá, gente? Ao vivo online. Então, vocês vão ter a possibilidade de trocar, né, informação, energia com a turma, com o professor. É uma coisa muito legal. Eu curto muito as aulas assim, ao vivo online, e vocês vão gostar muito. Então, é o momento, é uma pós que está num preço absurdamente barato, em função também de tentar melhorar as condições, né, da recessão que a gente está passando. E essa semana ainda tem o desconto? Ainda tem o cupom de desconto? A gente estendeu esse desconto até quinta-feira, né? Então, quem quiser usar o desconto, que pode usar o código CSTQ 250, tem um abatimento considerável na primeira parcela, né? Então, o João Paulo acabou de colocar aqui no chat, né, informações de desconto lá, e-eid.com/CSTQ, que foi em função do nosso congresso também. Antes que eu esqueça de fazer as perguntas, olha, na pós pode nos procurar, que é importante, mas já foram aqui as perguntas. Andressa pergunta qual exame que constata a microangiopatia, e a Ivanise pergunta se tem algum floral quântico para acrescentar no tratamento e equilíbrio na diabetes, tá? Eu acho que, por enquanto, são essas, tá? Depois, se alguém quiser falar mais da pós, estamos aqui. Quem se propõe a responder, nós estamos no nosso limite, faltam 9 minutos. Bom, a microangiopatia, ela pode acontecer, como a doutora Rosângela falou, até mesmo no paciente com pré-diabetes, porque ela se soma a fatores, né, de radicais livres e também uma tendência que a pessoa pode ter de doença vascular e microvascular. Precisa fazer uma ressonância, né, magnética é o melhor exame, uma angiorressonância, mas também a tomografia com contraste também mostra um pouco, não é o melhor exame. Nós temos marcadores também que mostram que a gente tem um comprometimento vascular, que é a PCR, que mostra um processo inflamatório, fibrinogênio, que são o que a gente diz que é a triagem, que são os medidores do inflamograma. Nós podemos ver as interleucinas, mas principalmente os componentes clínicos são muito importantes, que o paciente começa a diminuir a memória, diminuir foco,
ele vai dizer assim, bom, eu ia pegar e não consegue. Começam processos muito sutis de diminuição da capacidade mesmo cognitiva do dia a dia. E que florais que a gente usa? Eu gosto muito de usar o quelanthus, o menthalis, que é uma frequência, um floral que vai tratar, é um biofator, vai tratar o cérebro como um todo, o quelanthus, para quelar metal pesado, e também ajuda na microcirculação, o capilari, e eu sou uma apaixonada por mitocôndria, né? Então, eu sempre uso Krebs, coenzo e toques, eu não consigo viver sem recuperar a parte da mitocôndria, porque tudo no corpo humano é mitocôndria, é o gerador de energia. E quando a microangiopatia não está instalada no cérebro, ela pode estar, por exemplo, em outro lugar, olho, coração e extremidades, a gente pode usar o umbilicum no lugar do menthalis. No caso do coração, é o cardinalis no lugar do menthalis. Então, você vê que a gente tem as possibilidades personalizadas com os biofatores dentro da mesma proposta, né? E eu vejo com um grande resultado isso. Lembrando sempre que o glicóleo e o glicosept tem que fazer parte desse processo. Rosângela, é um monte de coisa. Então, vamos lá. Uma coisa importante de nós lembrarmos é que as ondas vibracionais de cada produto são específicas. Por isso que a gente acaba juntando várias. A gente não tem como fazer uma coisa só. A gente tem a diátese 5, que é uma onda vibracional única, com a compilação de tudo que precisa para o terreno biológico da pré-diabetes, tá? Que é a síndrome metabólica. Então, nós podemos trabalhar também desta forma. Mas a gente está aqui dando uma pincelada, né, gente? Então, lembre que vocês precisam sempre ter um bom acompanhamento. Acho que é isso. Perfeito. Você quer falar alguma coisa agora, Brenda? Acho que está fechado o teu microfone. Está aberto agora? Sim. Tá. Eu queria só complementar em relação a todas essas questões de microangiopatia, má circulação, alterações, que muitas pessoas, pela mídia, acabam comendo muito alimentos diet, light, os falsos saudáveis, achando que isso é mega importante para a saúde. Então, eu já costumo receber no consultório pessoas consumindo pão integral, e quando a gente vai ler ali no rótulo, tem maltodestrina, tem glicose, tem farinhas refinadas também, que não é 100% integral. Então, é importante a gente olhar isso. O pão, muitas vezes, ele leva gorduras ruins, e a gordura a gente sabe que é super importante para a saúde da nossa membrana celular, né? Que vai favorecer essa captação do receptor. Por isso, o ômega 3 acaba sendo tão importante no diabetes também. Pessoas que costumam consumir adoçantes artificiais, hoje a gente já sabe o impacto de adoçantes artificiais na saúde, principalmente quem tem resistência insulínica, porque ele é tão ruim quanto, muitas vezes, o açúcar. E também os laticínios, né? Principalmente aqueles leites sem lactose, que está na moda. Se a gente for olhar a caixinha daquele leite, ele tem escrito ali bem pequenininho, diabéticos contém glicose, porque o leite, né, a lactose, ela é um disacarídeo, né, uma molécula formada por glicose e galactose, então vai liberar muito mais açúcar. Para quem é diabético, acaba sendo um alimento muito mais inflamatório, que piora muito mais esse quadro. Então, o leitinho desnatado com café e um pãozinho com margarina, nem pensar. Tem que comer comida de verdade. É muito bem pensado. Acho que essa é uma das maiores dicas que a gente pode dar em termos de alimentação, essa proposta falsa, né, da indústria alimentar. Perfeito. Pessoal, tá tão maravilhoso que eu acho que e só elogios que a gente vê aqui nos comentários, que eu acho que vou ter que propor uma outra da diabetes 2 ainda. Lá para frente a gente faz uma A1, se for o caso. Então fica para 2023 esse convite para as 3. Não sei se as 3 toparem, a gente volta aqui, porque tem até outras perguntas aqui, mas
a Brenda tem compromisso e nós vamos ter daqui a pouco a mentoria da turma 8, né? Então, a doutora Rosângela também tem compromisso e eu vou estar acompanhando também. Então, eu acho que é bom ficar com esse gostinho de quero mais, só que não é de comida, hein, gente? É dessa live. Assim a Débora não briga, a Brenda não briga comigo. Ok, vamos lá. Últimas palavras, por favor. Bom, eu posso terminar, já que eu comecei. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, as minhas queridas aí amigas, a Débora e a Brenda, foram minhas alunas, agora são nossas companheiras aqui de jornadas em passar conhecimento para as pessoas, né, isso me deixa muito feliz. E aí, eu queria também dizer para o pessoal que fique nos acompanhando, acompanha, tanto depois vocês olhem aí, acompanha a Débora, que está fazendo um trabalho legal nas mídias sociais, a Brenda já vem há bastante tempo, né, e lá no começo, quando eu conheci ela, eu nem tinha Instagram, e ela dizia, mas a senhora tem que ter Instagram, tem que botar no Instagram, então veja lá as mídias sociais, né, e hoje eu tenho mídia social também, onde nós três aqui, nós não ficamos botando bobagem, fazendo besteira na frente da câmera, né, nem mostrando o que a gente come, a gente fica fazendo uma coisa séria, que é passar conhecimento, né? Então, nos acompanhem nesse sentido. Vocês vão ter muita coisa. Eu, no meu canal do YouTube, gente, eu tenho centenas de vídeos para justamente discussão de casos clínicos. Lá no meio vai ter diabetes também, vai ter demência, vai ter um monte de coisa. E, por último, eu tenho o canal Doutora Quantum, que é um grupo, tem o grupo Doutora Quantum dentro de um canal Doutora Quantum no Telegram. Lá a gente tem mais de 300 protocolos e se discute abertamente, todo mundo tem direito de dar palpite, é uma salada lá de gente, de coisa, mas muito útil. Então, gente, eu estou aqui agradecendo a presença de todos, fico muito feliz da gente fazer essas conexões, que eu acho que elas sempre são muito úteis, e a nossa proposta é sempre conhecimento mesmo, informação de qualidade, tá? Então, siga a gente aí, comecem já nessa visão mais, assim, aberta, né, que a gente tem, comece aí a se encher de conhecimentos sérios, que vocês podem seguir realmente, e não vão seguindo qualquer bobagem aí que aparece na mídia, ok? Ok, doutora, muito obrigado. Só para destacar aqui, a Selma faz a pós, está adorando. Obrigado pelo depoimento, Selma. Eu vi alguém dos Estados Unidos também, mas já perdi aqui, já rolou. Vou passar então para a doutora Débora. Muito obrigado, doutora. Obrigado pelos anos, doutora Débora. Bom, eu vou convidar também para seguirem o nosso canal, que é @doutora Débora Balaguês, que é uma visão de medicina integrativa, obviamente que a gente trabalha principalmente com hormônios, e lá a gente vai sempre trazer essa visão do todo, porque nós somos o olo, na realidade nós não temos separação. Maravilha, gratidão. Brenda. Tá muda, Brenda? Você está pensando no camarão que você vai comer daqui a pouco? É isso? Não, eu tô com o microfone ativado. Deu certo. Agora tá. Deu para ver. Uhum. Ele tá com inveja, porque ele parou tô mesmo. Falando camarão. Mas daqui a pouco você mata essa saudade, Paulinho. Queria agradecer aqui a todos, né, mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar ao lado de vocês, é um prazer enorme. Eu acho muito importante a gente só reforçar que a gente, nessa visão integrativa, a gente não trata a diabetes, né? A gente trata a pessoa que está lidando com a condição que é a diabetes. Então, na nossa anamnese, no nosso trabalho, né, de nós todos, eu vou falar por nós todos, a gente trata a pessoa como um todo. Então, vai pegar desde da história de vida, como é que aquela pessoa mora, o que ela come, quais são os sentimentos que ela tem, como são as relações emocionais, seus traumas, as toxinas, ver os exames. Então,
É todo um contexto muito complexo, né, que precisa ser tratado realmente de forma individualizada e criteriosa. Óbvio, a gente tem aí diversos alimentos, estudos, o impacto dos nutrientes no dia a dia, a gente vê o resultado na prática também com o uso das práticas integrativas, como os florais vibracionais, mas a gente precisa também ver aquela pessoa de forma única. E eu sempre falo, às vezes quando a pessoa chega, aí diz, Brenda, minha diabetes, eu fiz, ela não é sua, ela está aí lhe acompanhando, mas você pode controlar isso perfeitamente. E aí é isso, eu tenho um site, que é o brendasa.com.br, lá estão meus canais de contato, telefone do consultório, atendo online também. Tenho uma conta no Instagram, né, que é o Brenda CSA. Então, lá eu estou sempre também colocando alguma novidade, né, meus movimentos também no dia a dia. E é isso, estou à disposição, né, até uma próxima. Convite aceito e a gente vai se falando. Obrigado, Débora. Obrigado, Brenda. Só porque a Débora trocou o nome da sua mãe, eu acabei trocando o seu também pelo dela o tempo todo. Mas é um prazer estar com todos. Olha, lembrando que a doutora Rosângela concebeu o curso de pós, a professora Débora foi aluna, Brenda foi aluna, sempre esse curso dando brilhantes opções para nós para depois. Gratidão a todos, espero que a gente possa se encontrar. E mais uma pergunta aqui, como tomar uma quantidade grande de florais ao mesmo tempo? Doutora Rosângela, quer falar do método Plus rapidinho? Sim, nós temos a comprovação científica feita em laboratório com ratos de que o método Plus funciona, né? Isso, depois a gente pode explicar melhor essa coisa, mas como que faz? Pega... assim, ó, gente, eu tô com o meu aqui, ó. Pega um frasquinho desse tipo aqui, tá? Isso aqui é um frasquinho de suco, mas pode ser de qualquer coisa. Lava bem o frasquinho, põe mais ou menos uns 100 ml de água, uma água de qualidade, pode ser uma água filtrada, uma água mineral, e pinga dentro todos os que tem que tomar naquela dose. Bota lá dentro. Então, 100 ml de água, aí, por exemplo, 3 vezes ao dia, vai ser de 7 a 10 gotas de cada produto em gotas. Você vira o frasquinho, bate na parte do fundo do frasquinho, a gotinha cai certinha. Aí você bota lá 7 a 10 gotas de cada um deles. Por exemplo, 10 produtos que vai tomar, como aqui em casa nós tomamos 12, 15 cada um, eu e o meu marido, mas pode ser menos, tá? Não estou dizendo que tem que tomar tudo isso, mas 4, 5, 3 produtos, você vai pingar ali. Depois que pingou, né, você guarda eles prontos para 3 dias, então não precisa fazer cada vez. Você pode fazer 3 frasquinhos por dia, 3 vezes ao dia, 3 dias, dá 9 frasquinhos, já deixa pronto na geladeira. Na geladeira, por quê? Porque o veículo misturado na água é interessante que mantenha ele em geladeira para não pegar calor, não dessorar e para acontecer alguma coisa. A frequência lá dentro não muda, ela está colapsada. Bom, na hora de tomar, pega o frasquinho, sempre chacoalha ele bem, bebe de golinho em golinho, pode ser, né, direto no frasco, um canudinho, você bebe de golinho em golinho, bochechando de vez em quando, ou toda vez, melhor até que bocheche toda vez, para ter contato da frequência com a boca, e vai engolindo aquela água. Gente, é muito fácil. E isso você repete cada dose, né? Então, de manhã, de tarde e de noite. Ao acordar, ao deitar e antes de dormir, pode ser 3 vezes por dia. Pode ser logo depois do café, logo depois do almoço e logo depois da janta. Fácil de lembrar também, 3 vezes ao dia, que é a média. Se vai usar só 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. Se vai usar 4 vezes ao dia, café da manhã, almoço, janta e antes de dormir, né? Ou antes ou depois de cada refeição. É muito simples, muito fácil. E se você vai ter gotas e gel, você pode usar, enquanto você está bebendo as gotas, né, bochechando, já pode ir passando o gel aqui, ou na planta do pé, na volta do umbigo, atrás do pescoço, na testa, na verdade, em qualquer lugar, mas é melhor que você use locais que tenham um fluxo maior de energia, como são os chakras, os meridianos, né? E é uma forma de você trabalhar com as duas formas, né, 2 tipos. Dá para fazer também o método Plus por dia.
pega uma garrafa de 500 ml ou até de 1.000 ml, né? E aí o que você vai fazer? Você vai colocar todas as todos os do dia. Então, 3 vezes ao dia vai botar 21 gotas de cada produto. E aquela garrafa tem que andar com você, você chacoalha e vai bebendo durante o dia, deixa sempre um pouquinho para tomar antes de dormir. É uma outra forma de usar também. Eu falava muito do método Plus e as pessoas faziam as garrafas e soltavam as garrafas por aí e começava a perder garrafa, não tomar, esquece de tomar. Por isso que eu agora tenho dado preferência a fazer por dose, que eu acho que é mais, parece que foca melhor, sabe? São essas as ideias que a gente tem. Nada impede que você use um por um dos produtos embaixo da língua também. Vira o frasquinho, bate, pinga embaixo da língua, segura, conta até 20, engole um depois do outro. Também pode ser feito dessa forma. Maravilha. Meninas, muito obrigado. Eu vejo que a Mara Selma me agradeceu, né? Eu, como âncora, conector de luz, fico extremamente honrado pelas palavras, mas também estou honrado por ter essas 3 pessoas maravilhosas aqui e nosso público que sempre acompanha. Um beijo a todos, até o segundo, hein? Segundo evento, Diabetes 2, na segunda live do segundo dia do segundo. Ok? Beijão para vocês. Beijo.